A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai-o ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Nessa noite nós vamos louvar ao Senhor. E durante todo o Salmo 136, a palavra dele nos fala sobre louvar ao Senhor pela bondade do Senhor, pela infinita misericórdia dele. Nessa noite nós vamos ser gratos ao Senhor por isso. Nós vamos louvar ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor tem sido bom conosco. A graça do Senhor tem sido sobre as nossas vidas, a infinita bondade do Senhor tem sido sobre as nossas vidas. E que isso venha ser motivo de nós louvarmos ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. E nessa noite seu coração possa ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós vamos louvar ao Senhor, bendizer a nome dele, reconhecendo a grandeza, a majestade do nosso Deus. E nessa noite nós vamos reconhecer a importância de nós podermos estar mais uma vez podendo buscar a presença do Senhor. Eu sempre falo que o privilégio nós estamos aqui, verdadeiramente nós temos um privilégio de podermos estar na presença do nosso Deus. Convido você nessa noite a fechar os seus olhos, quebrantar o seu coração, tenha o seu momento com o Senhor, consagre sua vida diante da presença do Senhor. Reconheça a dependência que você tem do Senhor nessa noite. Você é livre para adorar ao Senhor nessa noite, você é livre para render a sua vida a Ele nessa noite. Nós bendizemos ao teu nome, Pai. Tu és santo, tu és maravilhoso. Nós louvamos a ti nessa noite, reconhecendo, Deus, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia, o teu infinito amor sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido fiel, até que o Senhor tem nos sustentado, Deus. Nós te agradecemos, Deus,
Onde
dele, Senhor Deus. Porque a nossa fidelidade por vir de altar, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, tua palavra diz que nós confiamos no fogo, muito o Senhor nos coloca, Senhor. Reconhecemos, Senhor Deus, que o Senhor pouco muito tem dado. Abençoa poderosamente para que o teu reino venha ter um crescimento. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha falar com cada um nesta noite. Como o Senhor já está falando, continue ministrando cada mente, cada coração, Pai, através do teu louvor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento para receber a tua palavra nesta noite, Pai amado. Abre o nosso coração, Senhor Deus, nos dê sabedoria, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, seja com cada um conforme o teu querido, Pai amado. Em nome de Jesus, e traga o nosso irmão no nosso ponto, Senhor. Não permite que cada um dê o seu projeto. Pelo meio, Pai amado, ele venha reconhecer, Pai amado, a tua lugar dele. Ele venha reconhecer que nós necessitamos de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não precisa de nós que precisamos do Senhor, Pai. Só vem ser com cada um conforme o teu querer, Pai. Fala com cada um conforme o teu querer nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, que se encontra firme, Pai. Está restaurando a saúde de cada um deles, Pai amado, em nome de Jesus. Está fortalecendo aqueles que se encontram fracos, Pai. Fortalece também aqueles que já estiverem aqui, Senhor, se encontram afastados, Senhor. Eu posso ter um encontro com cada um deles, Pai. Eles venham reconhecer, Pai, que aqui é o lugar deles. Pai, em nome de Jesus, seja com cada um. Abençoa essa nação brasileira, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa cada morador deste lugar, Pai, em nome de teu filho amado, Jesus. Seja com cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero que tu em tuas mãos, Senhor. Também fazer o teu nome. Eu creio que você tem algo para cada um de nós nesse lugar, nesta noite. Mas verdadeiramente creio que só o Senhor é Deus. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, Senhor. Só o Senhor tira tudo isso, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te oro, Deus, amém. Amém. Aleluia, Senhor de Deus. Sentir
Deus mal. Vamos abrir comigo, meu irmão, minha irmã. Livro de Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. A partir do verso 14.
Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem hão de servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, essa é a sua palavra. Palavra viva, eficaz, verdadeira, palavra da salvação, Deus. Em nome de Jesus, essa palavra enquanto morar dentro dos nossos corações, e que teu Santo Espírito seja aquele a ministrar cada um de nós, seja aquele a nos convencer do nosso pecado de não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, da nossa má intenção, que a sua palavra nos escrutine, e na noite de hoje saímos daqui satisfeitos somente do Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar, os irmãos. Quando nós falamos acerca de Deus, nós não temos dúvidas que Deus ele é soberano. Nós não temos dúvidas que Deus ele tem todo o poder. Nós não temos dúvidas de que Deus ele é aquele que governa tudo, governa todos. Nós não temos dúvidas que todos os governos, todos os reis, todas as autoridades desse mundo e também no mundo espiritual, todas elas se sujeitam ao senhorio do nosso Deus. Todas elas estão sujeitas à autoridade do nosso Deus. Só que quando a gente faz um paralelo dessa magnitude, do Deus que tem todo esse poder em suas mãos, que tem todo esse controle nas suas mãos, quando a gente faz esse paralelo, comparando com homens, quando nós damos muito poder para um homem, para uma mulher, para um ser humano, naturalmente essa pessoa ela tende a ser um tanto quanto autoritária. Naturalmente ela começa a ver que como ela tem todo o poder, tudo que ela fala é lei, ninguém vai contra ela, ela começa dia após dia, dar um passo cada vez mais para um certo autoritarismo, onde ela não tolera contrariar, onde ela não tolera receber qualquer tipo de crítica, onde ela não tolera que você faça alguma escolha que seja diferente da escolha que ela deseja. Ela não tolera que você olhe para algum outro lugar, para alguma outra pessoa, admire um outro alguém que não seja somente ele. E ele dá sanções para as pessoas que fazem isso. Só que nós olhamos para Deus. Deus ele também nos dá escolhas. Apesar de Deus desejar a glória somente para Ele, apesar de Deus recomendar e ordenar que a adoração seja somente para Ele, Ele não impede ninguém de não servi-lo. Deus ele não obriga ninguém a caminhar junto com Ele. Deus ele não força ninguém a obedecer e andar nos seus caminhos. Aí a gente pensa, mas Deus ele tem todo o poder. Deus ele governa sobre tudo e todos. Porque Deus ele não nos força a servi-lo. Porque Deus ele deseja que nós nos inclinemos a Ele com o nosso coração. Ele anseia que nós caminhemos junto com Ele, nos voltemos para Ele, desejosos do nosso coração. Nada forçado.
nada por impulso, nada por obrigação, nada por interesse de segundo plano. Ele simplesmente deseja que nós caminhemos com Ele, pelo fato dele ser quem Ele é. Aqui no texto que nós lemos, Josué está dizendo justamente isso. Josué está falando para o povo: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Não existe essa de você andar independente. É ilusão, é engano achar que você caminha segundo o seu próprio pensamento, achar que você anda segundo o seu próprio entendimento, que você não é governado por ninguém, que ninguém mexe com a sua cabeça, que você não é influenciado por ninguém. Engano. Você serve a alguém. Você presta culto a alguém. E Josué está dizendo isso: olha, vamos parar de se enganar. Decidam a quem vocês irão servir. Se vocês vão servir os deuses que os seus pais serviram lá no Egito, ou se vocês vão servir os deuses dos amorreus, dessa terra que nós estamos aqui vivendo hoje. É necessário tomar uma decisão, é necessário tomar um posicionamento. E Josué é brilhante quando ele dá essa opção para o povo, e depois ele diz qual é a opção dele. Josué vai lá e diz: olha, eu não sei qual vai ser a opção de vocês, eu não sei qual vai ser a decisão de vocês, mas eu e a minha casa nós já decidimos. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. José podia simplesmente bater no peito sozinho: olha, eu estou servindo a Deus e vocês, eu não me importo com vocês. Mas Josué, em primeiro lugar, ele mostra algo que é importantíssimo. Servir a Deus é bom, mas servir a Deus em família é muito melhor. Como muitos dizem, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Nós devemos ansiar por termos a nossa família no altar do Senhor. Muitas das vezes isso não é possível. Muitas das vezes somos o único da nossa família. Ou vou eu, meu filho, eu, minha esposa, a esposa e os filhos, o pai e os filhos, o primo. Às vezes não é possível estar a família por completo. Mas o nosso desejo é em todo tempo clamar ao Senhor, buscar o Senhor, orar para que a nossa casa também esteja juntamente conosco, aqui nesse lugar, servindo ao Senhor. Josué nos mostra não somente uma preocupação com o povo, mas ele dá um exemplo. Olha, a minha casa, nós já tomamos essa decisão. Nós servimos a Deus em família. Nós servimos a Deus não individualmente. Eu não quero um privilégio somente para mim. A minha casa, ela desfruta daquilo que eu experimento no Senhor. A minha casa, ela desfruta das experiências que eu tenho com o Senhor. A minha casa é aquela que me dá sustentação para um momento de dificuldade. Eles são os primeiros a me animar. Eles são os primeiros a orar por mim. Eles são os primeiros a clamar para a minha vida. Ele está falando, comunicando com outras famílias. Olha, a família de vocês também precisa servir ao Senhor. Josué me cobra por uma decisão. Se é para servir a Deus, sirva a Deus com integridade, sirva a Deus com fidelidade, sirva a Deus de verdade. Se é para não servir a Deus, ok, Deus ele não vai te obrigar a servi-lo. Mas se é para servir outros deuses, sirva os outros deuses da maneira que você queira servir. Mas, porém, entretanto, todavia, todas as nossas escolhas têm uma consequência. Não pense que está tudo bem, tudo bem, eu não servi o Senhor. Existe uma consequência por não servir a Deus.
Tudo que nós fazemos tem uma consequência. As pessoas que rumam para o caminho do crime, qual que é o final delas? O pessoal sempre diz, ou é preso, ou é 7 palmos para baixo da terra, vestindo paletó de madeira. Consequência de uma escolha. Se você for zeloso nos seus estudos, qual é a consequência disso? Um bom emprego, uma boa profissão. Se você for uma pessoa que não se alimenta bem, todo dia é um x-tudo, qual é a consequência disso? Infarto. Se você é fitness, como eu estou quase chegando, prolongar os seus dias sobre essa terra. Consequências. Consequências de escolhas. Deus é aquele que também nos orienta e diz, olha, eis que eu coloco de você 2 caminhos. O bem, ou melhor, a vida e a morte. Ele dá o gabarito, olha, escolhe a vida. Mas se você quiser escolher a morte, tudo bem. Que Deus é esse? Que Deus é esse que permite que nós caminhemos voluntariamente para a morte, por um caminho de morte? E aí se começam os vários questionamentos acerca de Deus, se começam os vários questionamentos acerca do caráter de Deus, se começam questionamentos acerca até da própria existência de Deus. Só que o grande problema de todas essas pessoas que questionam a Deus, ou até mesmo questionam a sua existência, o seu problema não está em Deus. O problema deles está em achar que Deus deveria ser da maneira que eles pensam. Achar que Deus tinha que ser da maneira que eles acham que Deus deveria ser. E como eles veem que Deus não é como eles acham que Deus deveria ser, da maneira que eles esperavam que Deus deveria ser, eles se frustram. E começam a colocar todas essas frustrações para fora. E até mesmo duvidar da própria existência de Deus. Eu não sou da maneira que você deseja que eu fosse. Eu te decepciono por conta de uma expectativa que você coloca em mim que eu não posso corresponder. Pessoas se decepcionam com você pelo mesmo motivo. Porque idealiza alguma coisa, chega lá, não é isso que eles idealizaram. Decepções. Mas o problema não está na pessoa que você idealizou. O problema está na ilusão que você criou na sua cabeça. Por não enxergar da maneira que é de verdade. Deus ele não é aquele que vai servir os nossos caprichos. Deus não é aquele que vai ser um simples garçom, que vai estar ali satisfazendo as nossas necessidades, as nossas ordens. Deus não é um mordomo. Você toca o sininho lá, ele vem e faz aquilo que você deseja, anseia. Deus, ele é Deus. Amém, Jesus. Deus, ele é soberano. Deus, ele é imutável. Aquele que está aí desde a eternidade. A palavra diz dele que ele é de eternidade, a eternidade ele é. E quem somos nós para achar que Deus ele vai mudar só porque eu quero? Servir a Deus com integridade. Servir a Deus com fidelidade. O que Josué estava fazendo é o mesmo que dia sim, dia também. Aqueles pregadores sérios do Evangelho, aqueles que não se venderam ao sistema, não se corromperam ao sistema, aqueles que ainda permanecem fiéis à palavra, esses que dia sim e dia também têm anunciado essa mensagem. Tem dito, olha, permaneçam firmes.
firmes. Você precisa responder. É a resposta do povo diante dessa mini pregação de Josué. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Josué, você não está sozinho nessa, Josué. Longe de nós querer servir os deuses que os nossos pais serviram lá no Egito. Longe de nós servir aos deuses que os amorreus servem aqui nessa terra. Nós servimos ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Porque nós reconhecemos que foi Ele que fez todas as coisas. Nós reconhecemos que foi Ele que é o provedor de todas as bênçãos. Nós reconhecemos que Ele foi aquele que fez os milagres. Nós reconhecemos que foi Ele que nos sustentou e nos trouxe segurança até esse lugar. Nós cremos que foi Ele que nos trouxe até a terra prometida e vai nos dar a terra prometida. Nós cremos que foi Ele que fez com que as muralhas de Jericó ruíssem e Ele nos desse a vitória. Ele é o nosso Deus. E quando eu vejo esse texto, esse povo aqui alegre, reafirmando isso, reafirmando esse compromisso, em dado momento eu me lembrei daqui da carta de Paulo aos Gálatas. Se você for observar um padrão de todas as cartas de Paulo, Paulo sempre começa com uma saudação. Ele se apresenta e dá uma saudação. Aí depois ele começa a escrever lá o que ele tem que escrever. A carta de Gálatas é diferente. Gálatas ele já chega dando uma voadora na galera. Ele se apresenta, já vai direto ao assunto e já vai passando o trator, passando o carro por cima de todo mundo. Por que Paulo começou dessa forma a carta para os Gálatas? Porque Paulo estava revoltado. Paulo estava revoltado. A igreja da Galácia, apesar de depois de experimentar o Evangelho de Cristo, estava querendo voltar para os caminhos antigos. E que caminhos antigos eram esses? Voltar à tradição judaica, voltar aos ritos judaicos, voltar à circuncisão, costurar de novo o véu que havia sido rasgado, criar rituais, burocracias para você chegar até Deus, burocracia essa, que Cristo na cruz do Calvário Ele acabou com tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo estava revoltado. Como que vocês estão abandonando a mensagem do Evangelho que vocês receberam? Como que vocês estão se voltando para servir para uma prisão que o próprio Jesus já te libertou? E aqui Josué da mesma forma. Ele fez um anúncio ao povo: não, nós não vamos voltar. Nós vamos servir esse Deus. Nós não temos mais a mentalidade de escravos. Agora nós somos livres. Amém, Jesus. E foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Aleluia. Você é livre, meu irmão, minha irmã. Você é livre do Senhor. Amém, Jesus. Quando eu era mais jovem, quando eu escutei essa palavra, você é livre de Deus, nós somos livres. Eu achava que essa liberdade é a liberdade para no culto eu correr, eu pular, eu gritar, subir na cadeira. Eu achava que a liberdade era para isso. Eu usava esse texto, essa conotação. Não, eu sou livre. Então eu na casa do Senhor, eu tenho liberdade para ser feliz, para extravasar. Não que você não possa fazer isso, não que você não seja livre para isso. Mas o apóstolo Paulo está na realidade dizendo é que você é livre das amarras do pecado. Você é livre do jugo da escravidão. Você é livre do passado que te condenava e que te atormentava. Você é livre da condenação certa da lei. Você é livre porque agora o seu passaporte é para a vida eterna. Você é livre porque o seu passaporte agora é você olhar face a face com o Senhor. O seu destino é esse agora. Mas para isso, uma posição.
eu e minha casa serviremos o Senhor. Aleluia. Aleluia. Enche o teu nome, Deus poderoso. Ontem eu estava contando um caos, contando serviço e tal. O amigo lá contou uma história que lembrou do personagem do passado. Ele contou uma história, umas paradas, brincadeiras de maluco que eles faziam. Aí eu comecei a rir e falei, cara, pior que eu fazia isso aí também. Eu levei essa brincadeira para dentro da igreja. Aí, não é possível. Não, levei para dentro da igreja. E deu problema dentro da igreja. Só que eu não levei a culpa, porque eu só dei a ideia. E coloquei a pilha para eles fazerem. Eu ficava vendo acontecer e dando risada. E na hora o pessoal rindo, aquela coisa toda. Aí depois uma pessoa falou, mas Deus, ó, depois dessa que você está contando aí, ó, você perdeu o ponto. Como assim perder ponto? Você perdeu o ponto com a sua salvação. Deus ele viu do céu isso aí que você fez. Você perdeu o ponto com a sua salvação aí, você morar com Deus. Eu falei, não perdi ponto. Ou melhor, eu perdi ponto. Posso ter perdido. Mas aquele lá é o meu eu do passado. Agora sou nova criatura. Aquele lá era o meu eu que não servia ao Senhor de fato, com integridade, com fidelidade. As coisas velhas ficaram para trás. Diz que tudo se fez novo. Quando nós decidimos servir ao Senhor com fidelidade, integridade, liberdade, as coisas velhas ficam para trás. Você vai ser mais conhecido como o beberrão, como o adúltero, como a fofoqueira, como a barraqueira, como o viciado. Agora você vai ser conhecido como o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo, a serva de Deus Altíssimo. Ah, mas as pessoas vão dizer que eu sei que você fez no verão passado, não interessa que você sabe. Importa que meu passado o Senhor pagou, porque eu me arrependi. E agora eu tenho uma nova vida. Escrita a partir de agora. A partir desse tempo. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Rodolfo Abrantes. A galera da minha geração conhece o Rodolfo como o Rodolfo do Raimundos. Um cara muito doido. Cheirador de todo o pó que existe no mundo. O Rodolfo se converteu. Mas a minha geração que viu o Rodolfo do Raimundos, quando fala de Rodolfo, a nossa imagem, a primeira imagem, é o Rodolfo do Raimundos. Depois a gente lembra, não, ele se converteu. Mas a primeira coisa que a gente pensa é o Rodolfo ex-Raimundos. E o Rodolfo, ele conta um testemunho que ele tinha meio que uma tristeza no coração. Porque ele era sempre rotulado como ex-Raimundos. Era como se fosse um fantasma que o atormentava. Até um dia que ele estava no mercado. E no caixa do mercado estava uma mulher com uma criança. E a criança olhou para ele e falou: olha, mãe, é aquele moço da igreja. Na hora que ele viu aquele reconhecimento daquela criança, aquilo foi uma resposta de Deus e uma cura para o coração do outro. Uma cura de uma ferida. As pessoas não estavam mais se lembrando do seu passado. As pessoas estavam o reconhecendo por aquilo que ele era no presente. O passado fica tentando atormentar, assombrar. Mas à medida que nós vamos servindo a Deus e mostrando esse Deus de fato no presente, nós vamos mostrando para as pessoas que elas não precisam mais se lembrar do nosso passado. Nós vamos mostrando com o nosso presente que eles não precisam mais lembrar do nosso passado e por isso não precisam mais ter medo.
Se no passado eu era alguém que dava nó nos outros, agora eu sou alguém de confiança. Se no passado eu era alguém que roubava, agora eu sou aquele que devolve o troco errado. Se no passado eu era aquele que não podia ver um boteco aberto que já estava lá, queria participar. Agora eu passo pelo boteco, agora eu sinto o cheiro do álcool, aquilo não me atrai, porque é aquilo que me atrai agora é somente a presença do Senhor. Decisões que geram consequências. Decisões que hoje parecem não fazer sentido para muitos, mas lá na frente vai fazer todo sentido. De tempos em tempos, Deus ele vai mostrando que vale a pena servir a Ele. Dia após dia, Deus vai mostrando que vale a pena abandonar a vida bandida e viver uma vida de santidade, uma vida de compromisso com o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Quando o Senhor lhe diz isso, Ele está dizendo: olha, tem um caráter parecido comigo, se pareça comigo. Se você quer ser se diz meu filho, se você se diz cristão, que é um pequeno Cristo, você tem que ser como eu sou. Eu sou santo. Seja santo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu termino com essa verdade. Temos que compreender que existem palavras que estão na Bíblia, promessas que estão na Bíblia, palavras liberais que estão na Bíblia. Temos que compreender que existem algumas palavras, algumas promessas que foram específicas, que nós chamamos de palavra rema. Por exemplo, quando os discípulos estavam no barco e Jesus deu a ordem para Pedro andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Aquilo foi uma palavra rema, uma palavra específica para Pedro. Naquele momento ele iria andar sobre as águas. Não vai você achar que Pedro andou, eu vou andar também. Me solta lá no meio do Oceano Atlântico, eu vou andar sobre o mar. Vai encontrar o Ulisses Guimarães lá no fundo. Quem não sabe quem é o Ulisses Guimarães, vocês são mais jovens, então o Google lá que vocês escolhem. Existem palavras que são específicas para um momento, palavra rema. Por muito tempo, ou melhor, até hoje ainda acontece, de pessoas pegarem esse texto, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e achar que isso é uma promessa. Olha, Deus prometeu. Aquilo foi um posicionamento de Josué, uma verdade que ele estava vivendo. Mas não significa que isso não possa ser uma busca incessante de nosso coração. Isso não significa que nós não podemos declarar profeticamente: Senhor, hoje ainda não acontece, mas eu estou declarando que eu e minha casa vamos servir o Senhor. Amém, Jesus. Semana passada, retrasado, não me lembro agora. Estava ouvindo um irmão falando aí: caramba, cara, a irmã, falando da irmã lá, era um exemplo. Ela veio para a igreja. Tem pouco mais de um ano. E ela começou a vir na igreja sozinha. E aí, ela trazia o filho pequeno.
Começou a trazer o filho pequeno. Depois de um tempo, o marido começou a vir. O marido se batizou. O marido, membro da igreja. Depois de um tempo, começou a vir a sogra. Depois de um tempo, começou a aparecer lá o vizinho. Depois está começando a vir agora a irmã, os primos, sei lá. Pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano. Era só ela. Mas ela declarou, não, eu não vou sozinha. Senhor, eu minha casa, eu quero minha casa. Eu quero minha casa. O Senhor diz, pede e eu te darei as nações, sua herança. Às vezes você não quer nascer uma nação, é muita coisa. Eu não quero uma nação, eu quero minha casa. Eu fico satisfeito com a minha casa. Senhor, eu quero minha casa. O Senhor me diz que eu posso pedir as nações, mas eu não quero pedir as nações, eu quero a minha casa. Peça ao Senhor. Declara. Chama a existência aquilo que não existe. Proclama uma transformação que ainda não existe. É o poder da fé. Se você olhar para o seu passado, alguns anos atrás, ninguém imaginaria que você estaria aqui hoje. Muitos eu tenho certeza que deram por certo a sua derrota. Tenho certeza que muitos decretaram a sua falência. Tenho certeza que muitos chegaram e falaram, esse aí não tem mais jeito. Isso aí, só morrendo e nascendo de novo. Só que o entendimento deles do nascer de novo é uma reencarnação. Mas de fato, todos nós morremos e nascemos de novo. Morremos para esse mundo e nascemos para Cristo. Essa era a solução, morrer e nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Você pode ter pedigree, você pode ter um QI, você pode ter alguém de influência, você pode ter nascido num berço de ouro, mas nada disso importa se você não nascer de novo. Nada disso importa. O que importa para nós é sermos nova criatura. É isso que Deus nos chama para sermos. É isso que nós nos tornamos quando nós decidimos servir ao Senhor. É o paradoxo de uma liberdade que nós temos. Nós escolhemos essa liberdade para servirmos a Ele. Senhor, eu abro mão da minha liberdade para fazer qualquer outra coisa, só para te servir. Eu abro mão de decisões que eu poderia estar tomando na minha cabeça, para tomar decisões guiados pelo seu pensamento, guiados pela sua vontade. Costumo dizer sempre que eu parei de planejar minha vida. Eu não planejo mais minha vida. Agora, quase tudo que eu planejei, Deus falou, não é aqui, não é por aqui. Não, Deus, é maneiro isso daqui, eu vou isso aqui. Não. Você acha maneiro, mas o caminho é isso aqui. Eu parei. Não decido mais. Tudo aquilo que eu tenho para fazer, tomar por decisões, caminhos, eu levo aos pés do Senhor. Senhor, para onde nós vamos? Eu não falo mais, Senhor, para onde eu vou? Para que caminho que eu vou? Eu falei, não, Senhor, para onde nós vamos? Da mesma forma que Moisés disse, Senhor, eu não vou dar um passo, não vou para lugar nenhum, se a sua presença não for comigo. Isso é serviço ao Senhor. Isso é comunhão com o Senhor. Isso é obediência ao Senhor.
Nós servimos um Deus que dá essas escolhas para nós. E nessa noite Ele está dizendo para você: eu estou te dando uma escolha, uma opção, uma oportunidade. Eu sou um Deus que vou colocar uma arma na sua cabeça e você tomar uma decisão de acordo com aquilo que eu quero. Você é livre. Você é livre. Mas uma coisa é certa: é uma jornada juntamente com o Senhor. É uma jornada segura. Muitos pensam que a vida de servir a Deus é uma vida sem graça, sem aventura, sem emoções. Deus engana. Muitas das vezes o caminho com o Senhor Ele nos leva a algumas dificuldades que são incompreendidas. Uma dificuldade onde as pessoas dizem que é desnecessário passar por isso. Existe o abrir mão de certas coisas que as pessoas dizem: para que isso? Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o final leva à perdição. Mas os caminhos que são do Senhor, eles nos levam aos lugares altos. Ele nos faz andar em lugares altos. Talvez Deus te leve para situações onde você não veja o fruto hoje, onde você pode até não ver o fruto em vida, mas aquilo que você tem plantado no Senhor é para a eternidade. Talvez uma decisão que você está tomando hoje vai beneficiar alguém que você nunca vai conhecer. Assim como nós somos beneficiados hoje de decisões de pessoas lá atrás, de posicionamentos de pessoas lá atrás, que hoje nós desfrutamos. Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, lá fala daqueles que morreram sem ver a concretização da promessa. Para que eles não fossem aperfeiçoados, sem que nós também não fôssemos. Eles se foram crendo, deixaram o legado que hoje chegou até nós, chegou até mim, chegou até você. Decisões, escolhas, servir o Senhor, clamar pelos seus, clamar pela sua família, clamar pela sua casa, clamar por aqueles que você ama, levar até o altar, levar aos pés da cruz. Eu te desafio nessa noite, meu irmão, minha irmã, a começar agora. Enquanto o Edson vai cantar uma canção ali, cuide você aí aos pés da cruz nessa hora. Cuide você aí tocar na ponta do altar
e a clamar pelos seus, a pedir pelos seus. Senhor, eu não quero estar sozinho, eu quero estar em família, eu quero servir ao Senhor, mas eu também quero servir com aqueles que eu amo. Eu quero que aqui do meu lado estejam meus filhos, eu quero que aqui do meu lado esteja o meu marido, a minha esposa, eu quero que aqui do meu lado esteja os meus pais, eu quero que aqui do meu lado estejam os meus parentes, os meus melhores amigos. Eu quero que aqui do meu lado esteja aquele meu vizinho que eu tenho apreço, aquele meu colega de trabalho. Clama ao Senhor, meu querido. Clama ao Senhor nessa noite. O Senhor, Ele ouve sua voz. O Senhor, Ele ouve o seu clamor. O Senhor, Ele ouve a sua oração, a sua petição. Os ouvidos seus estão abertos nessa noite. Os ouvidos seus estão abertos dos céus. Aqui estão homens e mulheres reafirmando, revalidando, Deus, os seus votos. Um dia lá atrás nós levantamos as nossas mãos e declaramos para o povo dessas testemunhas que nós estávamos escolhendo servir ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nessa noite, Deus Santo, nós estamos aqui reafirmando esse compromisso. Nós estamos aqui reafirmando, Deus, essa decisão, essa escolha. Nós estamos aqui mais uma vez declarando, Senhor, que nós servimos ao Deus vivo, que nós somos servos do Deus Altíssimo, que nós temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e que nós iremos caminhar debaixo dessa verdade. Nós iremos viver de acordo com essas verdades, que nós não iremos andar, Senhor, segundo as nossas próprias inclinações, mas nós iremos viver segundo aquilo que o Senhor estabeleceu. Nós não iremos caminhar com as nossas próprias pernas, mas nós caminharemos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Que estão
descer da cruz, clamar por um ente querido, clamar por um familiar, clamar por um parente, por um amigo, por alguém de apreço. Que nessa noite, Senhor, o Senhor será esse compromisso, Senhor, de oração e perseverança, esse compromisso, ó Deus Santo, de não simplesmente orar igual sair dessas portas, ó Deus, esquecer completamente, mas se lembrar, Senhor, que a sua salvação, a salvação do Senhor é de graça, mas o discipulado, o evangelismo, ele custa tudo que nós temos. Que nós gastemos a nossa vida, que nós gastemos a nossa vida, Senhor, para assim como nós encontramos o caminho, que nós gastemos a nossa vida para que outras pessoas também encontrem esse caminho. Que nós gastemos a nossa vida para apontar esse caminho. Que nós gastemos a nossa vida para sermos referência, para que outros possam ver em nós o brilho do Senhor, as virtudes do Senhor. E eu creio, Deus Santo, que o nosso trabalho, assim como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu creio, Deus Santo, que a cada oração, Senhor, ela não será em vão, Senhor. Cada lágrima rolada no rosto não será em vão, Senhor. Que cada noite de sono perdida não será em vão, Senhor. Que cada gota de suor derramado não será em vão, Senhor. E nós veremos, ó Pai, a nossa sorte mudando diante dos nossos olhos. Nós chamamos a existência aquilo que não existe, Senhor. Nós chamamos a existência aquilo que para muitos parece ser loucura. Nós chamamos a existência aquilo que para muitos parece impossível, mas o impossível é a especialidade do Senhor. E nós cremos nesse Deus do impossível. Nós cremos nesse Deus das causas impossíveis. Capacita-nos, Senhor. Inspira-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para o máximo louvor da sua glória. Para o máximo louvor da sua glória. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor seja o centro. O Senhor nos leva nessa noite, ó Pai, para os nossos lares, sobre a sua proteção, sobre o seu cuidado, sobre a sua orientação. Que nós concluamos essa semana debaixo da sua graça. Concluamos essa semana, Deus, dando bom testemunho do Senhor. E retornemos para esse local, para essa casa de oração, para essa casa de adoração, na nossa próxima oportunidade, celebrando aquele que nos deu a vida, celebrando aquele que conquistou a eternidade para nós, celebrando aquele que não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos, aquele que nos chama não mais também de amigos, que saiu no lance somente da amizade, mas aquele que nos chama de filhos, aquele que demonstrou o seu grande amor, e seu grande amor, ao ponto de sermos chamados filhos seus. É o teu nome que nós oramos, meu Deus Santo. É o teu nome que nós oramos, Jesus Cristo, o nome sobre todo o nome. É pelo poder do Espírito Santo que
que nós caminhamos, que nós somos enviados. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Para a paz de Cristo Jesus. O Espírito Santo te inspire, te console, te dê essa direção a seguir. E nós voltamos aqui na